Olá pessoal, meu nome é Maria Amália, eu sou professora da Faculdade de Educação aqui da UFMG e eu queria convidar vocês hoje para discutir comigo, para pensar o tema do ensino médio, seus desafios e a formação humana integral. Bom, eu acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é sobre justamente os desafios desse segmento do ensino, né? É um segmento que teve sempre abandonado a própria sorte, né? A gente tem um ensino médio tardio e que reflete as desigualdades presentes na sociedade e que um dos grandes desafios hoje é a sua universalização, ou seja, eu diria que o maior desafio para se pensar no ensino médio requer dois tipos de ação. Uma ação política, que garante então a sua universalização e a permanência dos jovens que ingressam nesse segmento, e uma ação escolar, ou seja, que produza sentido, né, para o jovem que está inserido nesse segmento, que a escola possa ter algum tipo de relação, né, de sentido, de força, enfim, né? Então a gente vai começar a pensar em que desafios são esses, né? Por que o ensino médio, né, embora seja considerada uma etapa fundamental e conclusiva da educação básica, ele sempre refletiu, de certa forma, uma divisão desigual presente na nossa sociedade, né? A primeira questão é em relação ao próprio direito ao ensino médio. Se a gente pensar que o reconhecimento dessa etapa conclusiva da educação básica acontece só a partir de uma Constituição de 2009, né, a partir de uma emenda constitucional de 2009, isso significa então como que esse segmento tem estado pouco debatido na nossa sociedade. E uma outra questão é como que o ensino médio ele vem sendo visto, né, com algo de menor valor, digamos assim, pelas políticas públicas educacionais, né? Então eu acho que isso começa a mudar a partir da última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e principalmente em 2009, quando finalmente essa etapa é considerada obrigatória e conclusiva, né? Bom, então eu acho que esse principal desafio político, a gente pode considerar que nós estamos prestes a alcançá-lo, né? Até porque essa universalização do ensino médio faz parte, né, do próprio Plano Nacional da Educação. Então, desse modo, eu acho que a gente pode se dizer contemplado, né? Em segundo lugar, o que fazer para romper com essa espécie de dualidade presente no ensino médio? Ou seja, né, por que a gente teve sempre, historicamente, dois segmentos muito distintos nesse ramo de ensino? Ou seja, uma trajetória juvenil bastante exitosa, né, que são aqueles jovens que ingressam nesse segmento, que concluem esse segmento e ingressam no ensino superior público. Então, portanto, a gente pode chamar isso de trajetória exitosa ou bem-sucedida. E de outra parte, a gente tem um grande contingente que, quando consegue alcançar o ensino médio e mais raramente ainda concluí-lo, fica sempre à mercê das injunções da própria sociedade, ou seja, esse segmento é quase que compelido a ingressar no mercado de trabalho, né? Como se ao jovem pobre a qualidade da educação básica não fosse um direito, né? Haja visto que sempre foi tido basicamente como um privilégio na nossa sociedade. Então, essa ação política, ela é uma perspectiva que se coloca hoje quando a gente pensa nas novas diretrizes curriculares do ensino médio e quando a gente fala na sua universalização. Mas na sua universalização com qualidade, né? Eu acho que essa é uma preocupação e uma ressalva que tem que ser dita, né? Em relação à quantidade, eu acho que a gente não tem muito o que comemorar, né? Por exemplo, se a gente pega a escolaridade média do jovem brasileiro de 11 anos, a gente vai ver que menos de 38% desse contingente responde a essa escolarização.
E isso é fundamental para a gente avaliar as políticas educacionais e para a gente, inclusive, pensar nessa variável como uma redução da pobreza, a capacidade da gente reduzir a pobreza nacional. Então, em termos de quantidade, a gente tem muito o que fazer, mas o desafio, ainda que está posto, né, já começa a mudar quando se vislumbra a qualidade nesse segmento da escolarização obrigatória. Um outro dado muito significativo, eu acho que as estatísticas refletem, né, a mazela com que se encontrou o ensino médio, é o fato de que a cada 4 jovens que ingressam no ensino médio, um não consegue concluir essa etapa de ensino, ou seja, evade, repete. Isso é um número bastante preocupante, né? E se a gente pensar que um dos grandes motivos para essa evasão, né, é o ingresso então do jovem no mercado de trabalho, né? Então, levar em consideração a realidade do jovem trabalhador e não o jovem ideal, e sim trabalhar com um aluno real, é uma dimensão muito interessante das novas diretrizes curriculares do ensino médio, né? Então, quem é esse jovem real, né? Eu acho que o trabalho ele atravessa a vida de todo sujeito de maneira central, e por que não do jovem, né? Então, considerar que a juventude também faz o trabalho, né? Ou seja, o jovem é atravessado por essa dimensão tão importante da vida humana e que também é uma das formas da relação com o saber, é um passo importante das novas diretrizes curriculares. Quer dizer, o trabalho, então, por seu turno, né, por um lado, ele tira o jovem de uma etapa essencial e obrigatória do ensino médio, mas, por outro lado, ele deve ser visto e percebido, né, conforme as novas diretrizes, como uma etapa essencial da vida humana. Então, eu acho que o reconhecer isso já é um fator muito interessante presente nas novas diretrizes. Então, reconhecer que o trabalho é central, que ele está na vida do sujeito, ele está presente na vida do sujeito, e pensar que a relação com o saber, ela não deve estar única e exclusivamente voltada para a relação dentro da escola, né? Quer dizer, a relação com o saber, ela acontece em múltiplos espaços e sentidos da vida humana, inclusive no trabalho. Então, eu acho que esse é um ganho das novas diretrizes, né? Uma outra questão é oferecer, que essas diretrizes ofereçam, então, considerando essa dimensão do trabalho, que é uma dimensão formativa, outros espaços que também devem atravessar a formação desse jovem. E quais seriam esses outros espaços? É o acesso à cultura, a relação do jovem com a cultura, com a tecnologia, com a ciência, com uma formação mais humanística e também com o trabalho, né? Então, um dos pressupostos das diretrizes é oferecer uma base igualitária comum, que faça então com que o direito à educação com qualidade, ela passe do nível do privilégio e se encontre na esfera do direito, né? Então, reconhecer essa polissemia que está presente na relação com o saber é uma questão fundamental. Então, eu diria, e aí eu já entro no nosso segundo ponto, né, o que implica os desafios com o ensino médio, é reconhecer o que falta por fazer. Primeiro, nós falamos de uma ação política, que é garantir a universalização e permanência a esse segmento. Um outro ponto, no segundo, é uma ação escolar. E aí eu voltaria de novo, então, a essa relação com o saber, né? Essa relação com o saber, ela deve ser pensada de uma maneira muito especial, porque é muito comum hoje a gente, nos nossos cursos de formação e, enfim, nas conversas aqui entre corredores na universidade, fora dela, ouvir dos jovens, por exemplo, que eles se interessam sim por esse universo escolar, mas eles odeiam a escola e os professores. Isso é um ponto muito instigante, ou seja, algo aqui da escola não faz sentido na vida desse jovem, né? A gente pode dizer que a gente tem uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Então, o que é escola? Né? Pensando aí nas diretrizes curriculares nacionais, agora para o ensino médio, se volta
para essa dimensão muito importante da relação com o saber, ou seja, um tipo de currículo que produza sentido na vida desse jovem, né? Que faça com que a escola não seja um universo simbólico totalmente distante e alheio da sua vida. E isso, né, quando o jovem fala que ele gosta de tudo da escola, menos do professor e das aulas, é que existe alguma coisa que precisa ser investigada e que nós, professores, pesquisadores, né, que trabalhamos com formação, a gente não pode ignorar esse fato. Então, quer dizer, como que a escola, através, né, de um currículo que leve em conta esse sujeito, esse jovem real e não ideal, ela pode fazer para mobilizar o desejo de aprender desse aluno, né? Por que a escola perdeu sentido para esse jovem, né? Primeiro, a gente viu que historicamente ao jovem pobre só era dada a condição, né, de fazer um percurso de escolarização que privilegiasse a sua dimensão com o trabalho, ou seja, uma lógica absolutamente instrumental, mas não menos importante em sua vida. Agora, garantir uma base comum de qualidade dentro do currículo escolar é o que propõe as novas diretrizes e que talvez possa responder por que a escola perdeu sentido a esse jovem, né? Então, parafraseando um pouco um autor, né, o Bernard Chalot, que trabalha muito com essa relação com o saber, eu colocaria como um desafio, né, eu acho que para as pessoas aí interessadas, né, com o ensino médio e a produção de sentido através do currículo para esse segmento etário da população, a seguinte questão, que é o desafio que o próprio Chalot coloca, né, como que a gente pode sair do eu empírico, né, ou seja, do sujeito, da experiência daquele aluno, né, secado ali do seu repertório prático, para fazer o trânsito entre um eu mais epistêmico, ou seja, um saber mais calcado numa certa cultura escolar. Como que a escola se vê diante desse desafio, né? Como que ela lida com o fato de que o jovem é um jovem real, né, com várias dimensões atravessando a sua vida cotidiana e que ele precisa sim ter o acesso a uma educação de qualidade para poder equalizar na sua vida aquilo que é importante, aquilo que produz sentido, aquilo que pode fazer com que ele passe por uma educação mais emancipatória, né? Que ele saia então daquele circuito vicioso, como a gente chamou, né? Ou seja, jovens pobres que ficam, fazem toda a sua trajetória escolar numa escola pública obrigatória e tem poucas oportunidades, né, de refletir esse conhecimento nas suas escolhas futuras, ou seja, como que a gente pode garantir o direito de todos os jovens a ter uma educação de qualidade, uma base integral comum, né, e que pense o sujeito não apenas na sua dimensão escolar. Não tenho dúvida que a dimensão escolar é essencial e ela é importantíssima, né? Eu acho sim que a escola é um lugar onde esse patrimônio historicamente acumulado acontece, se transmite, se troca e tudo mais. Mas ela não é o único lugar. Isso deve ser levado em conta e está presente nas novas diretrizes curriculares do ensino médio. Então, reconhecer esse jovem nas suas múltiplas facetas, na sua integralidade, é o desafio que se coloca para o ensino médio e que eu gostaria de convidar a todos para que a gente pense em como transformar isso numa educação de direito, que é uma educação de direito, mas também que deve ser uma educação de fato, né? Como que eu faço esse trânsito entre o universo das normas, né, o universo mais das classificações e transformo isso na minha prática? Como trazer esses jovens para o desejo, para a vontade de aprender e para essa relação com o saber que deve acontecer na escola, mas também em outros espaços onde acontece essa relação.